Mais uma vez, então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui novamente, né, para mais uma palestra do nosso ciclo de palestras de desenvolvimento profissional, fazendo o nosso merchan básico aí de início. Muitos aqui eu tenho visto que têm acompanhado as outras atividades, mas a gente sempre fala, né, porque às vezes tem alguém aqui que ainda não está sabendo das outras palestras, sempre tem gente chegando, gente nova chegando, então a gente tem organizado uma série de atividades e palestras abertas para o público externo. A gente tem palestras organizadas pelo curso de Ciências Contábeis, de Administração, de Direito, pela unidade. Então, tem semanas que a gente tem 2, 3 e até 4 atividades, né? 4 palestras, todos temas super bacanas, muito interessantes. E, como eu sempre gosto de ressaltar, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a PUC, como uma universidade, pode oferecer, né? Porque eu não sei se vocês sabem a diferença entre universidade, centro universitário e faculdade. A PUC, como uma universidade, ela tem uma abrangência muito maior, ela é muito mais completa, e uma das coisas que eu acho mais ricas para a formação de vocês é justamente a possibilidade dessa integração entre áreas. Então, um aluno da engenharia pode participar de atividades do curso de direito, de contábeis, da administração e vice-versa. E isso te permite ter uma visão de mundo, de mercado muito mais ampla do que se você ficar restrito à sua área de formação, né? Por isso, eu recomendo bastante que vocês, né, continuem participando dessas atividades. Bom, hoje nós vamos ter, então, a honra e a alegria de receber o André Bax para falar sobre o tema Os Novos Desafios da Gestão de Pessoas em um Mundo VUCA com Isolamento Social. Esse é um tema, assim, bastante importante. O André é um profissional incrível, né? Eu fiz questão de mandar na divulgação o currículo dele, porque eu acho, assim, a formação dele, eu já tive a oportunidade de conversar com ele, sei que ele é uma pessoa que está sempre participando de eventos, estudando, aprendendo, uma pessoa que se dedica muito a aprender e a ensinar, e eu tenho certeza que vocês vão poder aprender muito com ele. Então aproveitem esse momento, façam perguntas, né? Aproveitem para absorver um pouquinho dessa tão rica experiência que o André tem. André, muito obrigado por esse convite, né? Por estar aí com a gente nesse momento. Muito obrigado mesmo. A palavra é sua e tamo junto. Valeu. Ricardo, eu te agradeço muito esse convite, essa oportunidade de estar aqui para a turma da PUC e para quem é convidado aqui a participar dessa palestra. Eu vou me apresentar de uma maneira, você colocou, né, para as pessoas o meu currículo, mas eu gostaria de falar um pouco sobre mim e rapidamente a gente entrar aqui no tema especificamente da palestra, né? Bom, pessoal, como o Ricardo já me apresentou, sou o André Bax, né? Eu sou o marido da Valéria Bax, que está casada comigo há 26 anos, né? São 30 anos de convivência. Eu tenho 2 filhos, o André Bax Júnior, que está com 24 anos, e bom, parece que vocês estão vendo o meu vídeo aí em destaque, né? Apareceram algumas mensagens aqui para mim, mas tudo bem. Então, o que acontece? O João Pedro, mais novo, 19 anos, é companheiro de vocês aí na PUC, está fazendo cinema aí na PUC. E falar rapidamente sobre o André Bax, assim, em termos de carreira, eu estou com 52 anos, são 36 anos de carreira, eu tenho certeza absoluta que é mais idade do que a maioria de vocês que estão aqui, né? E eu, aos 16 anos de idade, comecei a vender vassouras nas ruas de Belo Horizonte. E aos 34 anos, eu já era diretor comercial do Banco Inter, né, que vocês conhecem aí.
como um banco digital, né? Foram aí muitos anos de carreira na área comercial e há 5 anos eu me dedico ao desenvolvimento humano e empresarial, né? Eu tenho um instituto que eu fundei, que é o Instituto EVEX, onde nós temos vários cursos e formações. Em termos de formação, né? Eu sou administrador de empresa, como alguns que estão aqui, com especialização em comércio exterior. Tenho pós-graduação na área de gestão empresarial, pós-graduação em negócios para executivos, ambos na Fundação Getúlio Vargas. Fiz um MBA em Ohio, nos Estados Unidos. Tenho uma pós na Fundação Dom Cabral chamada PDD, que é um programa de desenvolvimento de dirigentes. E também sou Professional Advanced Master Coach e Practitioner em PNL, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema, né, que é os novos desafios aqui da gestão de pessoas em um mundo VUCA com isolamento social, né? Então, o que é isso, né, André? O que é um mundo VUCA? Esse é um termo que foi criado aí já na década de 90, mas que tem muita presença com o que nós estamos vivendo hoje, né? E ele traz o seguinte, que é um mundo que a gente tem aí a volatilidade, né? A incerteza, a complexidade e a ambiguidade convivendo aí ao mesmo tempo conosco, né? E o que isso tem a ver aqui com o tema de gestão de pessoas e com esse isolamento social que nós estamos vivendo? Olha, a primeira coisa que a gente precisa perceber é o seguinte, que a volatilidade, ela tem uma constante e veloz mudança no mundo empresarial. Ela traz isso, né? Ela vem dessa mudança. Os nossos negócios, as nossas empresas, elas estão sendo, aí, em várias áreas, eliminadas, não é? Por outros negócios, por outros modelos de negócios que estão surgindo e tomando lugar aí, do que já existia, mesmo que o negócio anterior não estivesse ainda na obsolescência, ou seja, mesmo negócios não obsoletos estão sendo substituídos por outros, né? E é preciso que as nossas empresas, né, aqui eu sei que tem gente aqui, tem bastante, uma turma grande aqui da engenharia mecânica, muito bacana, eu fico muito feliz em ver engenheiros que estão aqui, além dos administradores, dos contadores também, né, a turma da engenharia elétrica e a turma que está de fora, porque é o seguinte, vocês, se não são ainda, um dia, daqui a algum tempo, serão gestores, serão pessoas que vão estar aí liderando equipes, não importa a área que vocês vão trabalhar, sejam em empresas de terceiros ou nas suas próprias empresas. E é muito importante, nesse momento, que todos desenvolvam uma mentalidade muito ágil, né? Para quê? Para poder contornar essas mudanças ou estarem realmente muito preparados para elas, não é? E do ponto de vista da gestão de pessoas, nessa questão do isolamento aí, o que essa situação de isolamento traz? Nós estamos observando o seguinte, nessa situação aí de pandemia, as empresas fizeram o quê? Elas colocaram seus funcionários no modelo home office, né? Quem é da TI, da área de TI, já pode estar bastante habituado a esse tipo de trabalho já há algum tempo, né? Mas para as outras áreas não, para as outras áreas é um pouco mais novo, é um pouco de novidade essa situação de trabalhar remotamente, né? Isso traz muitos desafios do ponto de vista da liderança, da gestão de pessoas, porque fazer gestão quando as pessoas estão próximas de você
quando elas estão ali convivendo com você no mesmo ambiente, é muito fácil, é muito tranquilo, assim, não fácil não é a palavra correta, né? É mais tranquilo de se observar os comportamentos, as atitudes e fazer gestão das pessoas ali, porque você está observando. Quando as pessoas estão no modelo home office, muda completamente o modelo de gestão. E aí, os gestores precisam ter uma nova atitude em relação às pessoas. E essa atitude é uma atitude de se colocar numa posição de servir a estas pessoas como um grande apoiador, como um construtor de pessoas, como alguém que vai realmente estar ali muito próximo do seu time para ajudar o seu time a passar por esse... por essa situação toda, né? Então, com relação a essa questão da volatilidade, o que o gestor precisa estar atento? Ele precisa estar atento para criar no seu time uma mentalidade, um mindset muito ágil, né? Com essas mudanças no mundo empresarial, no isolamento, elas aceleraram muito vários projetos que muitas empresas estavam aí para implantar em 3 ou 5 anos, elas tiveram que colocar em dias para executar, né? Muitos negócios só puderam se manter, se sustentar nesse período agora de pandemia, porque foram aí muito rápidos em tomar a decisão de mudar o modelo de negócio e ir para o modelo digital, né? Então, o que acontece com a gestão de pessoas nesse aspecto? O gestor ele precisa ter a função de trazer o time para a mesa no online e deixar que todos façam parte de uma nova construção. E o que é fazer parte? O que significa fazer parte? Fazer parte significa que todos os membros do time devem ser ouvidos e suas ideias colocadas em discussão. Então, não tem aquela coisa mais, nesse modelo, de ter ali só os gestores ditando o que vai ser feito. Não, há que se trazer as discussões para a mesa, né? Então, a postura do gestor é trazer as discussões para a mesa nesse modelo online, usando aqui o Teams, o Zoom, qualquer que seja o aplicativo para reunir as pessoas e colocar todas as situações em discussão, onde o próprio time seja envolvido nas decisões, tornando esses projetos propriedade de todos, né? E as decisões tomadas de forma compartilhada e com muita agilidade. O que acontece nessa situação? Acontece nessa situação que, para que a gente consiga manter um grande envolvimento das pessoas, compromisso das pessoas, do nosso time com a nossa empresa, nós devemos sair daquele modelo de onde cada pessoa tem a sua atividade e ela tem só que fazer aquilo para que contribua com todo o seu conhecimento e a sua experiência para dar ideias. Para quê? Para que isso traga grande agilidade aí para os processos, para o enfrentamento dessa situação de volatilidade, onde tudo muda o tempo todo, né? Outro ponto importante aqui é com relação à incerteza, né? A incerteza, ela surge da própria volatilidade. Se tudo muda o tempo todo, fica cada vez mais difícil você prever os resultados futuros, né, da empresa. Mesmo quando existem muitos dados, né? A gente fala hoje de Big Data, de inteligência artificial, muita informação, né, disponível, mas o que acontece? Por mais que algo pareça certo, a gente nunca sabe o que pode acontecer, que mudanças podem vir no cenário e transformar toda a realidade, não é? Inclusive, gente, a incerteza ela faz parte do cotidiano da humanidade e ela nunca esteve tão presente para a gente, né? Quem aqui
em sã consciência, né, poderia prever o que nós estamos passando nesse momento, né? Essa situação de pandemia afetando o mundo inteiro, como tem... Seus colegas dizem para você... Tá vendo que eu tô vendo reunião aqui, não? Que reunião? Pessoal, por gentileza, deixa o microfone no mudo, que aí a gente vai ter tranquilidade aqui para tocar. Então, ninguém podia prever o que nós estamos passando nesse exato momento, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para a incerteza como uma mola propulsora para nos fazer olhar para a situação atual como algo em constante transformação e achar e entender que isso é bom, isso não é ruim. Não a pandemia, tá? Mas a incerteza. Porque nós, seres humanos, a gente tem muitas certezas. A gente é muito cheio de certeza. E quando a gente é muito cheio de certeza, a gente tende a cometer erros absurdos. Então, um gestor aqui, nesse momento, ele tem um papel de canalizar o estresse e a ansiedade gerada pelas incertezas, tá? E focar isso, criar mecanismos para que isso gere produtividade e geração de resultado. Não é? Por quê? Porque as pessoas que estão lá dos times, das empresas que estão trabalhando em home office, isso num primeiro momento gera muita ansiedade, muito estresse. E é muito importante que o gestor ele consiga trabalhar com o seu time, mostrando para o seu time que o foco é na produtividade e na geração de resultados. Por quê? Porque também existe uma incerteza pelo lado do funcionário, do colaborador, se ele vai continuar na empresa, se ele vai ter o desempenho dele observado de maneira adequada, se o resultado que ele gera, se vai ser observado pela empresa, vai ser entendido pela empresa. Então, ele fica muito ansioso e muito estressado. Então, o gestor ali, o que ele precisa fazer? Ele precisa ajudar o seu colaborador, seu funcionário, a ter um alto desempenho e passar o tempo todo para ele feedback, para ele perceber, para aquele colaborador perceber que está tendo o seu resultado observado. E aí, o papel do gestor nesse momento é se colocar ao lado ali dos membros do seu time como um grande incentivador e um verdadeiro coach, né? Por que trazer esse tema aqui, esse termo coach, nesse momento? Porque qual é o grande papel de um coach? O grande papel de um coach é transformar as pessoas melhores, né? Nas melhores versões de si mesmas. E vai usar ali de todo um conceitual de técnicas e ferramentas para promover o desenvolvimento das pessoas. E esse é um momento em que se pede muito isso das pessoas na liderança, no dia a dia, tá? Então, o isolamento aqui, na questão da incerteza, traz isso. O gestor de pessoas se colocar ao lado ali dos seus colaboradores para ser um incentivador, um construtor de pessoas, alguém que vai ajudar o seu time a fazer resultado e dar feedback para que eles tenham a sua ansiedade diminuída, o seu estresse diminuído e consigam gerar, então, mais resultados, né? A complexidade, o que a complexidade traz para a gente? A complexidade, ela vem com as diversas conexões e interdependências de todos os fatores que estão envolvidos no nosso dia a dia, criando uma verdadeira teia de aranha, né? Extremamente complexa. E uma única ação que a gente toma, de repente, ela pode ter enormes consequências. Então, hoje, nós temos dentro das nossas empresas uma complexidade muito grande, porque nós temos pessoas, nós temos processos,
nós temos materiais, nós temos ambientes diversos, nós temos um ambiente interno da empresa, temos um ambiente externo. O que está no ambiente externo ali da empresa? Nós temos os nossos fornecedores, nós temos os nossos clientes, nós temos os nossos parceiros de negócios, né? Você tem a sociedade, tem tudo o que se faz numa empresa hoje, ainda mais com toda a exposição que nós estamos tendo hoje em função das redes sociais, né? Qualquer situação, qualquer ação que uma empresa hoje ela promova, o efeito disso é absurdo, né? Ontem eu estava vendo no Instagram uma funcionária do Walmart nos Estados Unidos, ela foi demitida e ela tinha 1 ano e 4 meses de trabalho no Walmart. E o que aconteceu? Quando ela foi demitida, ela foi se despedir do pessoal da loja, da unidade onde ela trabalhava, e ela simplesmente passou a mão no microfone da loja e começou a falar de diversas situações que ela estava vivendo lá dentro do Walmart, como assédio moral, assédio sexual, assédio moral. Eu não sei aqui se todos têm acesso a esse conceito, mas o assédio moral é quando você ofende a moral de um colaborador, de um funcionário. Por exemplo, você chamar a pessoa por algo pejorativo, por exemplo, você é burro, você é um idiota, fazer pressão, até a ameaça de demissão por não atingimento de metas e resultados é um assédio moral. Então, ela começou a falar no microfone que ela estava sofrendo isso dentro da loja, né, no ambiente de trabalho, e deu nomes às pessoas que estavam fazendo aquilo, as pessoas que geraram assédio moral, assédio, racismo com ela, assédio sexual com ela, ela nominou, deu nome às pessoas. Então, e o que aconteceu com aquilo? Alguém lá dentro da loja começou a filmar aquilo, né? Porque hoje a gente vive nessa situação onde a gente está num grande Big Brother, todo mundo conectado, e aquilo foi para as redes sociais. Então, uma empresa que tem um porte de um Walmart, que tem uma população de empregados aí que hoje no mundo ultrapassa os 100 mil funcionários, né? Provavelmente está chegando perto de 200, já não está nisso, com uma reputação de anos, o estrago que faz um comportamento. E por que isso acontece? Porque as lideranças, os gestores, eles estão, muitas vezes, desconectados da sua população ali, do seu time, né? Não estão conseguindo observar adequadamente o que está acontecendo, né? Então, o gestor, ele precisa, para lidar com essa complexidade toda, ele precisa aproveitar a inquietação, a criatividade e a diversidade das pessoas, trazendo vários olhares para as demandas da empresa. Então, quando você chama todo o seu time hoje e se coloca numa situação, é difícil isso, não é fácil, mas é importante ser feito. O gestor hoje, ele precisa se colocar numa posição de ouvir a todos e trazer todos para falar sobre a empresa. Se você está numa posição de gestão, liderança, e você reúne toda a sua equipe e dá liberdade para as pessoas falarem, elas vão trazer para você questões importantes que precisam ser trabalhadas dentro da empresa, e isso vai ajudar a resolver, talvez, se lá naquela unidade do Walmart tivesse ali um gerente geral de loja
que reunisse toda a sua equipe de tempos em tempos, ali de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, e buscasse ali um feedback de todos, provavelmente essa situação pela qual essa pessoa passou, essa moça passou, já teria sido detectada e poderia ter se tomado uma providência para resolver aquela situação. Então, se a situação é complexa, os vários olhares, né, com experiências e competências diversas, ela vai trazer ali uma maior facilidade para se navegar por aquela situação e buscar uma solução para ela. Não só para problemas desse tipo, mas também para novos produtos, para novas maneiras de se executar o trabalho ou serviço, para criar novos produtos. Então, cabe ao gestor se colocar numa posição de provocador e observador, para que todos possam participar. E aí, de novo, né, a gente, para as pessoas da minha idade, eu que estou com 52 anos, eu fui criado dentro de um modelo que, na minha época, era aquele modelo manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente entrava numa empresa para poder fazer o nosso trabalho e não perguntar nada, não questionar nada, obedecer e pronto. Isso não existe mais, né? Todos vocês que estão aqui nessa palestra, assistindo essa palestra, todos vocês têm uma capacidade muito grande de participar hoje de tudo, e vocês têm a liberdade de participar de tudo. É um mundo muito diferente do modelo de processo de respeito à hierarquia e gestão que eu fui educado. Só que o que acontece? Como o Motai falou, né? Eu sou o brinco que eu falo que eu sou um studaholic, né? Eu não fico mais do que studentaholic, né? Eu não fico mais do que 2, 3 meses fora de um banco de escola, fazendo algum tipo de curso, aprendendo alguma coisa. E no meu dia a dia, eu estou treinando empresários e líderes e gestores, dando treinamentos de liderança, treinamento de gestão empresarial, treinamento de comportamento, né? Então, nós vivemos hoje num momento onde papel do gestor, papel do líder, ter esse olhar, né, de reunir as suas equipes e ter a postura de ser um provocador de debates, de discussões, e quanto mais livres essas discussões forem, melhores serão os caminhos apresentados para se resolver as questões dentro das empresas. Já tem empresas hoje onde não existem cargos de chefia, de liderança, onde todos os colaboradores são pessoas. Todos os colaboradores têm... a única coisa que muda ali é que algumas pessoas, por experiência, tempo de experiência, por questões de já estar mais tempo naquela atividade, não na empresa, mas naquela atividade, elas têm uma diferenciação ali de salário, de rendimento. Mas todos têm participação nos resultados e todos são chamados a contribuir para o negócio. Então, é uma mudança de modelo, mas é uma mudança muito interessante, né? Então, para a complexidade, a gente precisa trazer vários olhares, várias experiências e competências para poder ajudar a resolver as questões, né? Aí a gente vem para a questão da ambiguidade, né? A ambiguidade, ela traz o seguinte: a ambiguidade, ela nos dá uma ideia de que as coisas nem sempre são como parecem ser, né?
No contexto empresarial, nós podemos traduzir a ambiguidade como falta de clareza sobre que caminho seguir, né? Quando a gente olha hoje a situação de pandemia que a gente está vivendo aqui no Brasil, nós estamos observando dia a dia um cenário melhor, né, aqui. Apesar de que a gente teve ontem aí uma notícia de elevação do número de mortes aqui em relação ao Covid. Mas em relação à Europa e Estados Unidos, o nosso cenário é um cenário melhor. Mas quando a gente olha para o que está acontecendo lá fora, principalmente na Europa, que está aí cerca de 3 meses à frente do Brasil em termos de pandemia, a gente pode ter uma ideia do que pode vir a acontecer conosco aqui, caso, obviamente, né, nos próximos 2, 3 meses, a vacina não esteja disponível para nós. Mas, então, o que acontece? Se o mundo já era um mundo de incertezas, de transformações, de complexidade, de volatilidade, antes da pandemia, agora isso está muito mais exacerbado, está muito mais forte, não é? Então, o que acontece? A gente fica com dificuldade de fazer planejamento, né? A turma da administração aí, de empresas, eu não sei em que estágio estão do curso, né? Mas o planejamento, como uma ferramenta de trabalho hoje, ele fica muito difícil de ser implementado e passa a ser mais uma ferramenta a ser utilizada na questão do propósito, que é o que nós queremos ser em termos de empresa, né? Daqui a um médio e longo prazo, falando aí no horizonte de 3 anos, 5 anos, 10 anos, como nós queremos ser, o que nós queremos ser, do que como faremos, porque o to do, né? O fazer, tem que ser uma questão do dia, né? Do dia a dia hoje, né? Não dá para a gente trabalhar aí com muita previsão. Então, a coisa de aquilo que há algum tempo as empresas trabalhavam, assim, vamos fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, nós vamos planejar aqui no curto prazo até 3 anos, no médio prazo até 5 anos e no longo prazo acima de 5 anos. Isso, logicamente, trazendo para uma realidade brasileira, onde nós aqui somos muito ansiosos com relação ao futuro, né? Se você for levar isso para a Ásia, levar isso para o Japão, por exemplo, os japoneses trabalham com visão de longo prazo. O Motai, que está aqui, que é nosso coordenador aqui, né, da nossa palestra e da PUC, ele é descendente de japoneses, e eu tenho certeza absoluta que ele tem esse entendimento e esse conhecimento. Os japoneses trabalham com longo prazo, completamente diferente do nosso, acima de 20 anos. Então, empresas como a Toyota, por exemplo, ela está projetando o carro hoje de 2050, né? Nós estamos em 2020, então está na prancheta o carro de 2050. O carro que ela está lançando agora para 2021, ele já foi planejado há 20, 30 anos atrás. Então, assim, é muito diferente para a gente aqui no Brasil. Mas com essa situação de mundo hoje, é muito difícil para a gente trabalhar com horizontes tão longos. Muito difícil. Ainda mais com essa situação de pandemia que nós vimos agora, né? E há várias fontes das áreas de medicina e ciências que dizem que essas pandemias elas vão se tornar cada vez mais curtos os intervalos em função exatamente dessa globalização, dessa integração mundial que nós temos, né? Imagina o seguinte, há 100 anos atrás, quando aconteceu a gripe espanhola, que foi de 1918 a 1921, ela durou ali cerca de 3 anos,
e matou mais de 50 milhões de pessoas ao longo desses 3 anos, imagina o seguinte, uma pessoa para vir da Europa para o Brasil, naquela época, tinha que atravessar o Oceano Atlântico de navio, em navios que eram muito mais precários do que os que a gente tem hoje. Era uma viagem aí que levava alguns meses, né? Então, tudo era muito diferente. Hoje, você pega um avião aqui e cerca de 30, 35, 36 horas, você está no Japão, você está do outro lado, né, do Pacífico, você está lá na Ásia, né? Então, tudo hoje é muito rápido, né? O mundo está totalmente integrado. Então, há uma tendência dessas situações aí acontecerem com mais frequência, né? Do outro lado também, a ciência evoluiu bastante. A gente já vê aí estudos para se produzir uma vacina em tempo recorde, né? Vacinas que antes demoravam aí 20, 30, 40 anos para ser desenvolvidas, agora nós estamos aí com chance de ter uma vacina para a Covid aí com menos de 1 ano de desenvolvimento, ou por volta de 1 ano de desenvolvimento. Mas o que é interessante a gente trazer para a mesa do que diz respeito à gestão de pessoas? Como o futuro ele é ambíguo, ou seja, ele é incerto, as coisas não parecem ser como a gente acredita que elas serão, o gestor precisa olhar para o propósito da empresa, né? O que muitas vezes se traduz numa questão de visão empresarial. O que é visão empresarial? É quem nós queremos ser, né? Onde nós queremos chegar. Como que a nossa empresa quer ser reconhecida no mercado, né? Então, você pega aí, por exemplo, uma Uber, a visão da Uber é ser a maior e melhor provedora de meios de transporte do mundo. E aí, quando você entra numa visão dessa, o que acontece? Você se despreocupa com o como e se preocupa com o que, né? O que nós queremos ser. E aí nós queremos ser a maior e melhor empresa de transportes, de soluções de transporte do mundo. E aí é o seguinte, você vira e fala assim, tá, ok, beleza, agora vamos olhar para hoje, né? Como que eu sou hoje, como que a minha empresa pode ser hoje a melhor provedora de soluções de transporte do mundo? Então, o gestor ele passa a trazer essas questões para o aqui e agora, né? Já que o planejamento de médio e longo prazo é mais difícil, a gestão deve focar no hoje e traçar ações coordenadas que farão a empresa se manter em constante movimento, né? E no caminho de ser aquilo que foi determinado pela visão da empresa, né? E, novamente, ter uma postura participativa e flexível, né? Que é fundamental para esse novo gestor em relação à equipe dele, né? Ele vai trazer para junto dele toda a sua equipe e trabalhar com muita participação e muita flexibilidade, com muita capacidade de se desprender do como fazer. Eu falo que é o seguinte, nós temos, como gestores, nós temos 3 coisas. Nós temos, a primeira coisa é a intenção, a segunda coisa é a ação e a terceira coisa é o resultado. Até algum tempo atrás, os gestores eles ficavam muito presos aqui no como, né? Você tem a intenção, você tem a ação e você tem o resultado. Os gestores ficavam muito presos no como fazer, como executar, que técnica usar, e tirava um pouco o foco do resultado.
E nos dias de hoje, a grande competência de um líder é trabalhar a intenção e o resultado. O que é isso? Ele trabalha como um grande promotor da motivação, da intenção positiva, da geração de trabalho para aquele colaborador, para que ele tenha a atitude correta, o colaborador, o funcionário tem a atitude correta e chegue no resultado esperado. Agora, o como fazer é de muita flexibilidade hoje, né? Eu não estou preocupado, igual, por exemplo, vamos pensar aqui numa equipe que está trabalhando em home office. Não tem como eu ficar olhando o que a pessoa está fazendo. Não tem como eu ficar supervisionando, né? Supervisor, o que era o supervisor? O supervisor já era, não existe mais nessa era do home office, do trabalho em casa. Né? Por quê? Porque o que é supervisão? É aquele que tem uma visão além, né, que supera os outros. Ele fica supervisionando, olhando o que os outros estão fazendo. Isso acabou, não tem mais. Pelo menos no modelo home office, no modelo onde a gestão ela é à distância. Né? Então, a preocupação com o como está sendo feito não tem que ter mais. A pessoa tem que estar ligada na motivação, o gestor tem que estar ligado no incentivo, na proximidade com o seu colaborador, conhecendo o seu colaborador muito bem, como pessoa, como ser humano, quem é, o que ele precisa, quais são as necessidades daquela pessoa no dia a dia. Trabalhar como um construtor de pessoas que capacita, que treina, que dá feedback, que acompanha aquela pessoa e parabeniza o resultado, que dá feedback pelo resultado gerado. E não se preocupa com como a pessoa está executando. Então, é um modelo de gestão muito diferente daquele modelo de estar ali o tempo todo em cima da pessoa, observando, cobrando. Não, agora o modelo é outro. O modelo é eu incentivo, eu explico, eu falo, eu deixo claro, muito claro qual é o resultado que eu espero, eu confio que aquela pessoa vai entregar o resultado e eu deixo ela fazer da maneira dela. Né? Então, por exemplo, vocês que estão aí na área de TI, né? O pessoal da área de TI trabalha muito, principalmente quem está no desenvolvimento, né, de software, na área de programação, desenvolvimento de softwares. Eles trabalham muito no modelo que a gente chama do modelo de Scrum, né? E trabalham muito com demandas pontuais de entrega. Então, por exemplo, eu tenho um pacote que precisa ser desenvolvido e eu preciso determinar com o meu time que aquele pacote me seja entregue em 5 dias. Né? Então, nós vamos fazer ali uma reunião onde vou passar todas as especificações, tudo que precisa ser feito para aquela etapa, né? Dentro do modelo de Scrum, nós vamos discutir a construção e depois cada um do time vai sair com o seu pacote para entregar. E vai entregar daqui 5 dias. Agora, se a pessoa vai em casa, se ela vai trabalhar na parte da tarde e a parte da manhã vai fazer ginástica, vai passear, vai ver filme, vai ficar na internet jogando RPG e tal, tudo mais, não importa. Não importa. Se ela vai pegar e depois vai virar à noite, trabalhando, vai trabalhar a noite toda, não importa. O que importa é o quê? Daqui a 5 dias, o time trazer aquilo que precisa trazer com qualidade, dando o resultado que se espera. Então, é um modelo muito diferente de gestão. É um modelo que se impõe aí uma grande flexibilidade
e um nível de entrega do gestor e de retorno da equipe muito grande. Então, todos vocês que estão aqui assistindo essa palestra hoje, hoje nós trabalhamos ainda num modelo de muita responsabilidade de ambos os lados. Por quê? Porque as entregas são mais importantes do que o como está sendo feito, né? E você trabalhar num modelo onde não tem ninguém o tempo todo te vigiando, né? Isso gera um nível de liberdade tão grande que a responsabilidade, o comprometimento com a entrega tem que ser muito, muito, muito grande, né? E o gestor ele precisa estar muito atento no ponto de vista da liderança para que ele consiga acompanhar a sua equipe, incentivar a sua equipe e colher os resultados que precisa colher para a organização, para a empresa se manter aí funcionando. Hoje eu falo que é o seguinte, nós trabalhamos hoje num modelo, cada dia mais, num modelo de parceria entre as pessoas dentro das empresas. A questão da hierarquia, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, a cada dia que passa, está se tornando aí lenda no modelo moderno de trabalho. A participação, a integração, a flexibilidade, o respeito ao ser humano, né? Na sua integridade, na diversidade. Gente, isso é o que manda no mundo hoje, né? É o ser humano respeitado dentro da empresa e tratado como ser humano, como alguém que tem ideia própria, a sua criatividade, a sua capacidade de gerar grandes resultados, e a gente entender que cada pessoa é única, né? E trazer isso para o ambiente empresarial com muita integridade, com muita transparência, com muita verdade, é o que vai fazer a diferença. A gente vê que hoje tem muitas empresas que fazem parte de um programa que é o Prêmio GPTW. O que é o Prêmio GPTW? É o Prêmio Great Place to Work, né? As melhores empresas para se trabalhar. E isso não é relegado às grandes empresas, né? Todas as empresas aí por categoria podem participar. E a gente observa que aquelas empresas que lidam melhor com a gestão de pessoas são também aquelas maiores lá das 500 mais da Forbes, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, aqui em termos de conteúdo. Queria agradecer muito a oportunidade, né? São 18 horas e 50 minutos, e eu agradeço, Motai, pela... Quem quiser me seguir, tem o meu Instagram aqui, né? @bax_André. A gente fica aqui com vocês agora. Aí, Motai, é com você. Muito obrigado e espero poder ter contribuído de alguma maneira aí para o futuro profissional de todos vocês que estão aqui conosco. Maravilha, muito bom, muito bom. Obrigado, André. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente tem espaço para uma pergunta. Se alguém tiver e pudesse manifestar aí com a mãozinha. Ô, André, se você puder colocar mais uma vez o seu último slide lá, que tem o seu Instagram, só para o caso de alguém não ter pegado ainda. Ok. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta para o André? Aproveita aí esse momento, né? Ah, beleza, Ana. Ana, diga lá. Oi. Ei. Oi, André, tudo bem? Oi, muito Ana. interessante a sua palestra, obrigada.
Eu só tenho uma pergunta que, ao mesmo tempo que você diz que, principalmente nesse momento que a gente está de isolamento, enfim, que a gente precisa integrar as equipes e dar mais responsabilidade, deixar os indivíduos por eles mesmos fazerem os trabalhos, enfim, ao mesmo tempo eu acho que tem uma insegurança de cliente, da própria gestão maior da empresa, dos parceiros, de todos os stakeholders envolvidos, e acaba que, ao mesmo tempo que a gente quer fazer com que a gente quer dar mais espaço internamente, a gente é mais cobrado externamente. Como que você acha que teria que ser esse balanço, assim? Porque eu tenho que dar um feedback para o meu cliente, eu tenho que dar um feedback para as pessoas envolvidas naquele projeto, vamos dizer. Qual que seria o balanço entre essas duas coisas, assim? O que você indicaria? Para nem sufocar a minha equipe interna, mas nem deixar os meus clientes, enfim, a ver navios, assim. Obrigada. Ana, a sua pergunta é fantástica e assim eu vou te responder da seguinte maneira: em momento algum nós vamos nos descuidar dos resultados da empresa, né? E para que isso aconteça, a gente precisa de processos de entrega que cumpram com todos os acertos, com todos os stakeholders, tá? Então, o que acontece? O papel da liderança hoje, como líder hoje, o gestor, ele não tem mais a condição de estar ali observando e supervisionando, acompanhando o trabalho no dia a dia junto das pessoas, o papel dele mudou para um papel de uma pessoa que se coloca junto da equipe, né, que apoia a equipe, mas em hora nenhuma ele vai se eximir da responsabilidade de cobrar resultado, né? O líder ele precisa cobrar resultado, só que ele precisa ser um incentivador da equipe para que a equipe gere resultado, ela participe, ela seja participativa, mas os prazos sejam cumpridos, as entregas sejam cumpridas. Quer dizer, nenhum time aqui, por trabalhar de maneira flexível no sentido do eu não me preocupo com como a pessoa vai fazer, mas eu me preocupo com o resultado precisa ser entregue. Então, nesse ponto, eu sei que é uma questão aí nova para muitas empresas, para muitos modelos de negócio, mas eles precisam ser colocados em prática, porque a cada dia que passa, essas empresas onde a gestão ela é muito participativa, muito flexível, são as empresas que estão ganhando agilidade e velocidade no mercado e estão tomando conta aí de todos os segmentos. Então, esse modelo hierarquizado, engessado, ele tende a sofrer muito com esse novo modelo que a gente está vivendo, viu, Ana? Então, é assim, não se descuida das entregas, tá? O modelo é de gestão que é diferente. É um modelo participativo, flexível, despreocupado com como, mas com um foco muito grande no resultado, tá? Tá, já, obrigada. Excelente, muito bom. André, mais uma vez, queria te agradecer demais aí por ter aceitado o nosso convite. Eu achei a palestra excelente, as reflexões que você trouxe foram muito oportunas, né, dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo. Então, achei que valeu demais. Muito obrigado mesmo. Pessoal, obrigado aí pela... Desculpa te atrapalhar. Não, que isso. Pessoal, obrigado a todos pela presença. A gente encerra por hoje. Então, na semana que vem a gente tem mais. Na terça-feira a gente vai ter uma palestra do direito sobre o direito das comunidades quilombolas. E na quinta, uma palestra sobre inglês, como desenvolver o seu inglês profissional, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. André, valeu demais. E depois vamos marcar outras, né? Estou à disposição, Ricardo, quando você quiser. Tá um prazer enorme voltar aqui para falar aí para sua turma. Beleza, muito obrigado.
Rafael, estou vendo que você tem uma pergunta. Deixa eu só encerrar a gravação aqui.